No nosso Respondendo Dúvidas de hoje, nós vamos responder a dúvida da Carolina, que tem um filhinho de 3 anos que tem muita dificuldade de se separar dela. Se agarra nela, chora, fica agarrado nas pernas quando ela vai sair de casa, não quer deixar sair de casa. Quando ia para a escolinha tinha muita dificuldade de ficar na escolinha. Esse ano ele ficou em casa por conta da pandemia e parece que piorou um pouco, fica muito agarrado com a mamãe. Esse é um quadro de ansiedade de separação. É comum que os bebês e crianças pequenas tenham dificuldade, insegurança de se separar dos seus pais e cuidadores e que sintam um pouco de dificuldade nesse momento da separação. Isso é comum e ocorre até por volta dos 2 anos de idade, geralmente acaba passando sozinho. Quando o quadro é muito intenso ou se prolonga para crianças mais velhas, é realmente um quadro de ansiedade de separação. E isso pode atrapalhar muito a vida cotidiana da família. Qualquer coisa, a mãe sair de casa para ir para um supermercado pode se transformar numa luta. Importante a gente lembrar que o quadro de ansiedade de separação pode acontecer mesmo em famílias que têm os vínculos emocionais saudáveis, com pais presentes, participativos, amorosos. Basicamente, a criança se sente insegura ao se separar daquela figura de confiança. Algumas coisas a gente pode fazer para a criança ir se acostumando com a ideia. Elas muitas vezes se sentem inseguras porque elas não têm noção de que os pais vão voltar. Elas têm uma sensação interna de que vão ser separados para sempre. Algumas brincadeiras, como esconde-esconde, mamãe vai para um quarto e volta, que mostrem a ausência e o retorno da mamãe, do papai, das pessoas que cuidam, costuma ajudar essas crianças a entender esse processo. Outra coisa muito importante é sempre conversar com a criança, mesmo com as crianças não verbais. Mesmo que a criança ainda não fale, conversa com a criança, explica aonde você vai ou aonde você vai deixá-la, por quê, por quanto tempo que você vai voltar. E não mostre insegurança, não fique insegura. Não deixe de fazer a coisa porque a criança se agarra em você. Se a criança percebe a sua insegurança, é pior. É importante que você demonstre confiança de que a criança vai conseguir lidar com aquela situação. Converse com a criança, empatize com a ansiedade dela, reafirme que você vai voltar para buscá-la ou que você só vai até o mercado ou até a casa da vovó e vai voltar. E outra coisa bem interessante é lembrar junto com as crianças de coisas bacanas, coisas legais que ela vai fazer durante esse tempo que você estiver ausente. A pessoa que queria ficar com a criança na sua casa pode criar alguma coisa divertida. Vamos fazer um desenho para quando a mamãe voltar, ou vamos ajudar a titia a bater um bolo para a hora que a mamãe voltar e tornar essas coisas atrativas e divertidas. Para crianças pequenas, algum objeto que ela possa se apegar ou algum hábito que ela tenha com você, que o cuidador possa fazer, também ajuda. Quando a Aninha era pequena, tinha um bichinho de pelúcia que eu passava o perfume que eu usava quando eu precisava, porventura, me ausentar por mais tempo, quando eu ia a algum encontro de casais ou alguma coisa assim, que era o cheirinho da mamãe, e minha mãe usava isso à noite. Além de falar o versículo de dormir dela, pegava o cheirinho da mamãe, uma foto, nós tínhamos um kit para ela lidar com a saudade. Alguma coisa desse tipo também pode te ajudar, Carol. Sobretudo, é muito importante que você nunca humilhe ou envergonhe seu filho, principalmente quando essa situação importa de escola, coisa assim. Nunca humilhe, dê bronca, envergonhe e nem faça comparação com as outras crianças, que isso pode ser extremamente prejudicial para a criança. Lembre-se que é normal, a gente precisa ensinar a criança a lidar com isso e ter paciência, sempre no sentido de reforçar para ela que você vai voltar, que vai aquele tempo conversar com ela. E para nós cristãs,
também é bom a gente já falar com a criança que ela não está sozinha, que além da titia, ou da babá, ou da professora que está cuidando, Papai do Céu está sempre com ela. E pegar um versículo da sua preferência, dos tantos que a Bíblia tem, que nos dizem que Deus está sempre conosco para a criança memorizar. Também pode ser uma boa estratégia.